Gonçalves Dias, o poeta do Brasil, o poeta do Maranhão. Seu nascimento. Antônio Gonçalves Dias foi poeta, professor, crítico de história e etnólogo. Nasceu em Caxias, Maranhão, em 10 de agosto de 1823 e faleceu em um naufrágio no Maixio dos Atins, Maranhão, em 3 de novembro de 1864. É o patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras, por escolha do seu fundador, Olavo Bilac. Era filho natural de João Manuel Gonçalves Dias, comerciante português, natural de Trás-os-Montes, e de Vicência Ferreira, uma mestiça. Perseguido pelas exaltações nativistas, o pai refugiara-se com a companheira perto de Caxias, onde nasceu o futuro poeta. Casado em 1825 com outra mulher, o pai levou-o consigo, deu-lhe instrução e trabalho e matriculou-o no curso de latim, francês e filosofia do professor Ricardo Leão Sabino. Em 1838, Gonçalves Dias embarcaria para Portugal para prosseguir nos estudos quando lhe faleceu o pai. Com a ajuda da madrasta, pôde viajar e matricular-se no curso de Direito em Coimbra. A situação financeira da família tornou-se difícil em Caxias por efeito da balaiada, e a madrasta pediu-lhe que voltasse, mas ele prosseguiu nos estudos graças ao auxílio de colegas, formando-se em 1845. Suas obras. Em Coimbra, ligou-se Gonçalves Dias ao grupo de poetas que Fidelino de Figueiredo chamou de medievalistas. Por influência dos portugueses, juntou-se aos românticos franceses, ingleses, espanhóis e alemães. Em 1843, surge a Canção do Exílio, uma das mais conhecidas poesias da língua portuguesa. Regressando ao Brasil em 1845, passou rapidamente pelo Maranhão e, em meados de 1846, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde morou até 1854, fazendo apenas uma rápida viagem ao norte em 1851. Em 1846, havia composto o drama Leonor de Mendonça, que o Conservatório do Rio de Janeiro impediu de representar a pretexto de ser incorreto na linguagem. Em 1847, saíram os primeiros cantos com as poesias americanas, que mereceram um artigo encomiástico de Alexandre Herculano. No ano seguinte, publicou os segundos cantos e, para vingar-se dos seus gratuitos censores, conforme registram os historiadores, escreveu as Cestilhas de Frei Antão, em que a intenção aparente de demonstrar conhecimento da língua o levou a escrever um ensaio filológico, num poema escrito em idioma misto, de todas as épocas por que passara a língua portuguesa até então. Em 1849, foi nomeado professor de latim e história do Colégio Pedro II e fundou a revista Guanabara com Macedo e Porto Alegre. Em 1851, publicou Os Últimos Cantos, encerrando a fase mais importante de sua poesia. A melhor parte da lírica dos cantos inspira-se ora na natureza, ora na religião, mas sobretudo de seu caráter e temperamento. Sua poesia é eminentemente autobiográfica. A consciência da inferioridade de origem, a saúde precária, tudo lhe era motivo de tristezas. Foram elas atribuídas ao infortúnio amoroso pelos críticos, esquecidos estes de que a grande paixão do poeta ocorreu depois da publicação dos Últimos Cantos. O amor. Em 1851, partiu Gonçalves Dias para o norte, em missão oficial e no intuito de desposar Ana Amélia Ferreira do Vale, de 14 anos, o grande amor de sua vida, cuja mãe não concordou, ao que tudo indica, por motivos de sua origem bastarda e mestiça. Frustrado, casou-se no Rio, em 1852, com Olímpia Carolina da Costa. Foi um casamento de conveniência, origem de grandes desventuras para o poeta, devido ao gênio da esposa, da qual se separou em 1856. Tiveram uma filha, falecida na primeira infância. Política, estudos e pesquisa. Nomeado para a Secretaria dos Negócios Estrangeiros, permaneceu na Europa de 1854 a 1858, em missão oficial de estudos e pesquisa,
Em 1856 viajou para a Alemanha e na passagem por Leipzig, em 1857, o livreiro editor Brockhaus editou Os Cantos, os primeiros 4 cantos de Os Timbiras, compostos 10 anos antes, e o Dicionário da Língua Tupi. Voltou ao Brasil e em 1861 e 1862 viajou pelo norte, pelos rios Madeira e Negro, como membro da Comissão Científica de Exploração. Voltou ao Rio de Janeiro em 1862, seguindo logo para a Europa, em tratamento de saúde bastante abalada e buscando estações de cura em várias cidades europeias. Em 25 de outubro de 1863, embarcou em Bordeaux para Lisboa, onde concluiu a tradução de A Noiva de Messina, de Schiller. Sua morte. Em 10 de setembro de 1864, embarcou para o Brasil, no Havre, no navio Ville de Boulogne, que naufragou no Baixio de Atins, nas costas do Maranhão, tendo o poeta, que já se encontrava agonizante, perecido no camarote, sendo a única vítima do desastre, aos 41 anos de idade. Seu legado. Todas as suas obras literárias, compreendendo os cantos, as cestilhas, a meditação e as peças de teatro Paticu, Beatriz Sensi e Leonor de Mendonça, foram escritas até 1864, de maneira que, segundo Silvio Romero, se tivesse desaparecido naquele ano, aos 31 anos, teríamos o nosso Gonçalves Dias completo. O período final, em que dominam os pendores eruditos, favorecidos pelas comissões oficiais e as viagens à Europa, compreende o dicionário da língua tupi, os relatórios científicos, as traduções do alemão, a epopeia inacabada Os Timbiras, cujos trechos iniciais, que são os melhores, datam do período anterior. Sua obra poética, lírica ou épica enquadrou-se na temática americana, isto é, de incorporação dos assuntos e paisagens brasileiros na literatura nacional, fazendo-o voltar-se para a terra natal, marcando assim a nossa independência em relação a Portugal. O indianismo. Ao lado da natureza local, recorreu aos temas em torno do indígena, o homem americano primitivo, tomado como protótipo de brasileiro, desenvolvendo com José de Alencar, na ficção, o movimento do indianismo. Os indígenas, com suas lendas e mitos, seus dramas e conflitos, suas lutas e amores, sua fusão com o branco, ofereceram-lhe um mundo rico de significação simbólica. Embora não tenha sido o primeiro a buscar na temática indígena recursos para o abrasileiramento da literatura, Gonçalves Dias foi o que mais alto elevou o indianismo. A obra indianista está contida nas poesias americanas dos primeiros cantos, nos segundos cantos e últimos cantos, sobretudo nos poemas Marabá, Leito de Folhas Verdes, Canto do Piagá, Canto do Tamoio, Canto do Guerreiro e Ijuca Piramá. Este talvez o ponto mais alto de sua obra e de toda a poesia indianista. É uma das obras-primas da poesia brasileira, graças ao conteúdo emocional e lírico, à força dramática, ao argumento, à linguagem, ao ritmo rico e variado, aos múltiplos sentimentos, à fusão do poético, do sublime, do narrativo, do diálogo, culminando na grandeza da maldição do pai ao filho, que chorou na presença da morte. Pela obra lírica e indianista, Gonçalves Dias é um dos mais típicos representantes do romantismo brasileiro e forma, com José de Alencar, na prosa, a dupla que conferiu caráter nacional à literatura brasileira. Onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda veja as palmeiras onde canta